Olá, pessoal, tudo bem? Prazer falar com vocês. Bom, para quem não me conhece ainda, ou acabou me conhecendo nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no Twitter, meu nome é Vinícius de Lacerda, eu sou professor de língua portuguesa, eu moro em Brasília. Há mais de 10 anos, ou bem mais do que isso, tenho atuado como professor, principalmente em cursinhos preparatórios, tenho experiência em escolas também, em colégios públicos, particulares. Atualmente sou professor da Secretaria de Educação, sou temporário, mas a maior parte da minha experiência ela foi em cursinhos preparatórios para vestibular e para o Enem. Eu também atuo atualmente como publicitário, jornalista, social media, compositor, tenho um trabalho bastante diversificado, né? Mas enfim, vamos falar um pouco desse projeto. Eu não quero me alongar muito, até porque ao longo das aulas também a gente vai explicando um pouco mais como é que ele vai funcionar, como é que ele vai se dar. Mas como havia uma ansiedade muito grande para começar logo, para gravar logo, eu resolvi já começar e fazer, meter as caras e, bom, vamos lá, né? Primeira coisa, galera, eu gostaria que vocês entendessem que o projeto é absolutamente voluntário, tá? Eu não estou ganhando nenhum dinheiro com isso, não existe nenhum patrocínio, não existe nada a não ser a doação voluntária, espontânea, né, com os meus dados bancários que estão no Instagram, no Facebook, daqueles que se sentirem à vontade de fazê-lo. Não importa, R$ 1, R$ 2, o que você quiser, o que você puder, se você quiser, se você puder, eu não estou cobrando nada por isso, tá? Na verdade, esse projeto ele surge de fato de uma inquietação desse momento em que a gente vê que cada vez mais um desgoverno fascista e autoritário e totalmente desconectado com as questões sociais, com as questões educacionais, com as questões de saúde, além de privar a maioria de nós dos nossos direitos, ainda quer tirar o direito fundamental de educação e de acesso à educação pela maioria dos estudantes. E a gente sabe que a maioria de nós não é tão privilegiada assim. Eu tenho um computador, tenho um celular, tenho um nível superior, mas não é todo mundo que tem isso. E principalmente as pessoas de classes mais pobres, pessoas de comunidades indígenas, quilombolas, pessoas que têm algum tipo de deficiência, algum tipo de, enfim, qualquer tipo de necessidade especial, de, de, de ajuda, pessoas do público LGBTQI+. Então, todas elas, é para todos vocês, na verdade, esse projeto. Porque, independentemente do meu posicionamento, e eu tenho sim um posicionamento de esquerda, eu tenho um posicionamento socialista, esse projeto não é partidário, esse projeto é político, no sentido mais estrito da palavra, assim como o professor Mário Sérgio Cortella nos ensina, que o políticos é aquele que cuida do todo, aquele que se preocupa com a comunidade, diferente do idiotas, que é aquele que só se preocupa consigo mesmo. Então, gente, esse projeto é absolutamente voluntário, absolutamente de doação, tudo bem? E por que eu decidi fazê-lo? Porque eu acho que, primeiro, as questões do Enem elas precisam ser muito bem trabalhadas, ser muito bem estudadas, as pessoas precisam entender a dinâmica da prova, apesar que nós já tivemos algumas mudanças no Enem do ano passado, essa história de viés ideológico numa prova, isso não existe. Na verdade, tudo é ideologia. Não ter ideologia é uma ideologia, independentemente de qual lado seja, né? Quando a gente fala sobre algumas questões sociais, as pessoas tendem a taxar isso com certos istas, né? Falar sobre violência contra a mulher, falar sobre racismo, falar sobre LGBTfobia, enfim, são questões que acontecem o tempo todo, violência, enfim, saúde mental, tudo isso faz parte da nossa vida e o Enem tem essa característica de trazer questões da vida social e prática para a gente resolver, tudo bem? Então esse projeto surge disso, dessa minha inquietação de não saber se o Enem vai ser adiado, se não vai ser adiado, de todo esse desmonte que está acontecendo nesse momento dentro dessa realidade que a gente vive, e eu me senti na obrigação de fazer isso, usar um pouco da experiência de alguns anos que eu tenho de cursinhos, com a prova do Enem, para transmitir esse conhecimento para todos aqueles que precisam. Então, já de antemão, eu gostaria de pedir algumas coisas para vocês. Esses vídeos vão ficar disponíveis no YouTube, para aqueles que naturalmente têm acesso à internet com mais facilidade, mas eu também vou criar outras plataformas. Eu estou estudando uma forma de disponibilizar no Google Classroom ou no Google Drive, para que as pessoas que não têm acesso à internet constantemente possam também ter esse acesso. E eu já peço logo para você que, de repente, tem um acesso um pouco mais fácil, tem uma tecnologia um pouco mais acessível, que compartilhe isso também. Salve no pendrive os vídeos,
Gente, perdão, eu tenho rinite, aí eu fico o tempo todo nessa fogueira, tá? Salve no pendrive, salve no seu celular e compartilhe por Bluetooth, né, para que a pessoa não precise gastar a internet dela. Vamos fazer disso uma corrente do bem mesmo, vamos fazer disso algo, algo que seja bom para todo mundo, que seja acessível, que seja, de certa forma, que não dependa única e exclusivamente do capital, porque eu acho que a gente precisa repensar isso até isso nesse momento. Qual é a nossa relação efetivamente com o dinheiro, com as questões materiais, e por que que tudo tem que envolver dinheiro? Às vezes a gente só precisa de boa vontade, de bom senso, de ter um tempo sobrando, que é o que eu tenho nesse momento, né? E poder fazer isso, né? A minha inquietação, como diria o grande Fernando Pessoa, é um desassossego que me tira essa tranquilidade, essa paz, e só vai me trazer realmente quando esse projeto estiver acontecendo. Então, são essas explicações sobre o projeto. Não quero me alongar muito, ao longo das aulas eu vou explicando outras coisas, mas só para vocês entenderem mais ou menos da onde surgiu a motivação para fazer, tá bom? Então, gente, basicamente, o que, que vai acontecer? Eu sou professor de língua portuguesa, então eu vou analisar com vocês conteúdos, assuntos e questões relacionadas à minha área, que dentro do Enem a gente chama de linguagens, códigos e suas tecnologias. Mas significa dizer, por exemplo, que eu não vou analisar questões de literatura. Não porque eu não queira, mas é porque eu não sou professor de literatura, né? Boa parte da minha vida eu dei aula de interpretação de texto, de gramática, de redação. Então eu não me sinto competente, não me sinto à vontade para dar aula de literatura, que eu sei que outros professores, outras pessoas têm muito mais facilidade com isso. Mas caso seja necessário, a gente pode estudar uma maneira de fazer isso, tá? Então, basicamente, eu vou analisar questões de interpretação de texto, entre aspas, de gramática e outras questões sobre linguagem, tá? E segunda coisa, a metodologia que melhor funciona para o Enem é a metodologia de resolução de questões. Pegar provas antigas e resolver. Por quê? Quando o professor fala para você que eu vou adivinhar o que, que vai cair na prova, mentira, ninguém adivinha nada, gente. Ou se adivinha de outras formas. Mas não é assim que funciona. O Enem tem um documento oficial, uma matriz de referência que vai dizer para nós o que vai ser cobrado. Então, diferentemente de outras provas, a gente não vai trabalhar aqui com conteúdos especificamente. Nós vamos trabalhar com competências e habilidades. O que significa isso? São coisas, ferramentas, que teoricamente nós deveríamos ter aprendido durante o ensino médio e que serão avaliadas agora numa prova. Por que eu digo deveriam? Porque não necessariamente tudo a gente aprende na escola. Aprendizado você pode fazer em qualquer lugar, você pode fazer na rua, você pode fazer no museu, você pode fazer no cinema, num bate-papo, num show, em qualquer ambiente. A escola é um ambiente tradicional, né? Historicamente é um ambiente de aprendizado, mas em qualquer lugar você pode fazer, né? E por que supostamente aprendeu? Porque a gente sabe que muitas vezes a qualidade da educação, o acesso a uma educação de qualidade, ela não é igual para todo mundo, como muita gente do governo pensa, né? Muito pelo contrário. Tem muitas escolas, e eu dou aula numa escola da periferia aqui de Brasília, em Samambaia, e a gente sabe que a realidade é muito diferente daquilo que se prega hoje nas propagandas governamentais, né? Mas, enfim, o nosso objetivo então vai ser esse, analisar questões, responder essas questões, mostrar que existe um padrão nessas questões que aparecem para a gente e existe uma lógica para isso. Então, gente, já vou começar aqui para vocês compartilhando um documento importante. Esse documento aqui, galera, só mais uma coisa, eu estou gravando esses vídeos pelo Zoom. O que vai acontecer? Essa telinha aqui que fica na lateral direita, pode ser que ela não mude, ela fique sempre aqui. Mas não se preocupe, que é uma configuração do Zoom mesmo, tá? Para gravação. Então, se você quiser depois, eu vou disponibilizar os slides para você ler com calma. Tudo que eu falar aqui no vídeo vai estar disponível para vocês em algum momento posteriormente, tá? Não se preocupe em relação a isso. Então, o que são as matrizes de referência? Elas são os documentos que norteiam a nossa prova do Enem. Então, a nossa prova do Enem, ela tem alguns eixos cognitivos. Dominar linguagens, compreender fenômenos, enfrentar situações, problema. O que eu preciso saber antes de fazer a prova? Eu preciso saber isso aqui. Como é que isso aqui está dividido? Isso aqui está dividido em grandes áreas. No nosso caso, especificamente, linguagens, códigos e suas tecnologias. Eu tenho a competência e eu tenho habilidades. É como se fosse o seguinte, eu sei dar aula, mas como é que eu vou executar essa aula? Eu só sei dar aula presencial. Não, eu também sei dar aula presencial e à distância. Não, eu também sei dar aula escrita. Não, sei lá. Eu tenho uma competência,
ou seja, um conhecimento, e como é que eu consigo reproduzir esse conhecimento. Então, por exemplo, a primeira competência dessa nossa área, ele fala sobre aplicar as tecnologias da comunicação e da informação na escola, no trabalho e em outros contextos relevantes para a sua vida. Quando ele fala de tecnologias, ele não está falando só de internet, computador, celular. Libras, por exemplo, que é a língua brasileira de sinais, é uma tecnologia. É uma língua que foi criada, que foi estruturada, pensada para que as pessoas que são surdas consigam se comunicar. Tem um sistema de linguagem. Entendeu essa lógica? Um jornal. O jornal ele é uma tecnologia de comunicação. Por mais que hoje a gente acesse a internet, portais de notícia, páginas do Facebook, do Twitter, às vezes até fake news, né? Não vou entrar nesse assunto, mas por mais que a gente acesse tudo isso, o jornal, a notícia, ela é também uma tecnologia que durante muito tempo foi a mais utilizada. Então, o que eu uso para me comunicar com as pessoas na escola, no trabalho, ou seja, na nossa vida? E aí, por exemplo, que habilidade eu preciso saber na hora da prova? Como é que eu identifico diferentes linguagens e seus recursos expressivos como elementos de caracterização do sistema de comunicação? Peraí, uma língua ela precisa de um verbo, ela precisa de um substantivo, uma ação, um elemento X, uma pontuação. Uma imagem ela precisa também de uma lógica. Se ela tem uma cor X, ela representa tal coisa. Se ela tem uma cor Y, ela representa uma outra coisa. Então, eu preciso reconhecer essas linguagens dentro dessas tecnologias, desse sistema. Recorrer aos conhecimentos sobre linguagem nos sistemas de comunicação e informação para resolver problemas sociais. Como é que eu crio uma ferramenta eletrônica, tecnológica, para solucionar um problema de educação à distância, dentro dessa lógica, dessa ótica de isolamento social e pandemia que a gente está vivendo? Entendeu a lógica? O Enem só quer que você preste atenção na vida e como a linguagem pode te ajudar a resolver esses problemas. Tudo bem? Então, assim, gente, depois, vocês podem, eu vou deixar disponível esse documento. Aliás, na internet é só você jogar matrizes de referência do Enem, tá de boas, mas é só para você entender. As coisas não surgem do nada, as coisas têm uma lógica, e essa lógica está contemplada num documento oficial. Bom, então como é que vai funcionar as nossas aulas? Eu tenho aqui um slide, vários slides, na verdade, que eu montei para vocês, e vai ficar disponível também. E esse slide vai ter um resumo do conteúdo. Eu posso depois, inclusive, disponibilizar links para vocês se aprofundarem em alguns assuntos, mas eu quero que seja uma coisa muito prática, mas que não seja reducionista ao ponto de ser, eu só vou aplicar na minha prova. Não, eu quero que você aplique na sua vida também. Educação, conhecimento não é só para você fazer provas. Educação, conhecimento é para nos libertar, para nos trazer condições diferentes de olhar a vida, de interpretar as coisas e quem sabe até da gente conseguir enfrentar situações cada vez mais adversas na nossa vida, né? Então, o nosso projeto se chama Enem Solidário e é justamente esse aspecto, essa cara que eu quero que ele tenha, solidariedade. Gente, existe uma metodologia que eu faço para os meus alunos há muito tempo e, lógico, cada professor tem a sua maneira de organizar as aulas, tem a sua maneira de lidar com as questões, com o assunto Enem, mas eu basicamente divido o Enem em alguns assuntos, alguns temas, e eu mostro para a galera que se você usar aquela lógica, você consegue resolver questões que são parecidas de anos anteriores e que podem cair eventualmente no próximo Enem. Então, eu divido dentro daquilo que na minha cabeça faz sentido, dentro daquilo que eu acho que meu aluno vai conseguir compreender, tudo bem? Mas cada professor tem a sua metodologia, isso a gente não pode questionar, cada um tem uma forma de ensinar, não é verdade? De aprender também, né? Bom, o nosso primeiro tema, então, que a gente vai estudar dentro da prova do Enem são os textos verbais e não verbais. Então, a primeira coisa que a gente precisa ter em mente, gente, essa ideia de que texto é só um compilado de palavras num papel, ela é uma ideia ultrapassada, porque isso também é um texto. Mas quando eu falo de texto, eu estou falando de uma tecnologia, mais uma vez, uma tecnologia que eu utilizo para me comunicar. Esse texto, obviamente, pode ser escrito, mas ele pode ser falado. Por exemplo, você vai no teatro, você vai no cinema, aquele texto foi escrito, mas ele é feito para ser interpretado. Esse texto não necessariamente precisa de palavras, ele pode ter apenas imagens na sua composição. Uma pintura, uma fotografia, uma placa de trânsito. Se você estiver andando na rua e você vê uma placa de triângulo invertido, você sabe, opa, eu preciso dar preferência para quem está na via.
Se eu tenho uma placa amarela com faixas no chão e pessoas passando, aqui eu tenho uma faixa de pedestres. Eu preciso tomar cuidado, pode ser uma área escolar, uma área residencial, tudo bem? Os sistemas de comunicação têm a sua própria lógica, seja ela escrita, seja ela visual, seja ela falada, e N formas que nós temos e nós encontramos de nos comunicar. E essa é a grande vantagem de ser humano, né? A gente consegue pensar antes de falar, mas nem sempre falar o que a gente pensa tá certo, tá? Cuidado com isso. Mas enfim, sim, eu sou irônico e debochado, tá? Gente, então o que eu quero que você entenda em relação à nossa prova? Ele vai colocar para você questões que são só textos, questões que são só imagens e questões que misturam os dois. O que você precisa saber? E é isso que para nós importa. Você precisa saber que esses textos, eles fazem sentido, eles ativam áreas da nossa cabeça. Então, por exemplo, eu adoro muito utilizar memes. A minha cabeça funciona com memes, tá, gente? Quem teve aula comigo sabe, eu sou um maluco, sou um retardado, né? Mas, ó, quem se lembra desse meme aqui? A imagem não está muito bem focada, mas é uma imagem, é um meme, na verdade, um vídeo de um cara que está na cozinha com a luz apagada, e de repente alguém chega, acende a luz, ele está lá usando a panela de pressão, mas depois ele fala, faz uma sopa para nós. E aí alguém fez o quê? Juntou isso com uma outra coisa, que é Isso Não É um Cachimbo, né, do Michel Foucault. Tem uma imagem muito famosa, eu até posso procurar aqui para vocês. Deixa eu procurar aqui, gente. Deixa eu sair da apresentação e aí eu mostro para vocês, tá? Isso não é um cachimbo. Isso aqui, galera, é uma imagem muito famosa, né? De um artista surrealista, Magritte, né? Eu não sei falar francês, ou seja, isso não é um cachimbo. Na verdade, isso é uma brincadeira, né? Do tipo, como é que eu consigo, entre aspas, enganar as pessoas falando uma coisa, sendo que a imagem diz outra. Isso diz muita coisa sobre a realidade, sobre pós-verdade, tá? Eu falei isso. Não falei não, vocês que inventaram. Não, mas você disse. Não, mas eu quis dizer outra coisa, né? PF é prato feito. Prato feito, né? Meu Deus, eu até me engasguei agora. Socorro, não me persigo. Gente, então veja que o nosso texto, ele traz isso. Pera, o texto fala, isso não é um cachimbo. Peraí, cachimbo de quê? De crack, né? E o meme está trazendo essa recordação. A imagem com texto. Eu estou fazendo uma piada com o meme e um outro texto que eu já conheço. E a gente vai falar ainda, tá? Sobre intertextualidade, não se preocupe, tá bom? Mas aonde eu quero chegar? Quando a gente fala sobre texto verbal e não verbal, nós precisamos falar sobre intencionalidade. Cada texto tem a sua intenção. Eu quero informar, eu quero criar um aspecto de persuasão, eu quero vender, eu quero chamar a sua atenção, eu quero passar a minha opinião, eu quero despertar sentimentos em você. Eu tenho uma intenção, mesmo que não seja diretamente explícita essa intenção, mas todo o texto ele passa por uma intencionalidade, assim como a própria linguagem. Ele tem uma função. Eu quero informar, eu quero organizar. Por exemplo, se eu quiser saber notícias do meu dia a dia, eu procuro uma notícia. Mas essa notícia pode ser em qualquer lugar. Mas a função notícia é para isso. Eu não vou procurar notícias de uma receita de bolo, apesar de que, historicamente, a gente sabe que durante a ditadura militar, colocar receitas no jornal era uma forma de driblar a censura, né? Do jornalismo, driblar essa censura também é um outro assunto que eu não vou entrar agora, mas todo mundo está sacando o que eu quero falar, né? Mas o que acontece? A notícia ela tem uma função diferente da receita, que tem uma função diferente da propaganda, que tem uma função diferente de uma rede social. Apesar que eu posso usar duas coisas juntas. Imagina que eu faço uma música em forma de receita. Por que não? Na arte, quando a gente sai desse nível de linguagem, digamos, real, para o sentido figurado, eu posso ter uma subversão, uma mudança em relação a esse uso, a essas funções. Tudo bem? Todo texto tem uma organização, uma formatação. Eu preciso de título, eu preciso de imagem, ele vai estar à esquerda, à direita, ele vai ter parágrafos, ele vai ter estrofes, enfim. Ele tem um meio de circulação, ele é falado, ele é escrito, ele é na internet, ele é no livro, enfim, e ele tem uma relevância. Pode ser uma informação que eu já tenho conhecimento, pode ser uma informação que eu nunca ouvi falar, pode ser uma releitura de informações que eu já tenho ouvido falar em algum momento. Vocês querem ver como é que isso faz sentido?
eu vou trazer uma outra informação para vocês. Recentemente, o governo federal caiu numa armadilha dele próprio, né? Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Aqui, ó. Lembra dessa propaganda? Que era um monte de menininho e menininhas e estavam apontando para cima, dizendo Pátria Amada Brasil, né? Olha só, né? Gente, vamos com calma analisar isso aqui. Análise do discurso para quem gosta, tá? Primeiro, Pátria Amada Brasil. Tem um reforço da imagem patriótica, nacionalista. Inclusive já tem gente que tem ranço da bandeira brasileira, mas tudo bem, deixa para lá. Pátria Amada Brasil. Pátria Amada Brasil me lembra o quê? Hino Nacional Brasileiro. O hino nacional brasileiro é um símbolo nacional, mas é um símbolo nacional que tem uma característica muito peculiar. Ele tem uma linguagem muito rebuscada e muito erudita. Então significa dizer que nem todo mundo tem acesso a essa linguagem, nem todo mundo vai entender o que o hino nacional está falando. E muitas vezes a linguagem ela é utilizada para isso, para segregar. Você separa aqueles que detêm o conhecimento, aqueles que não detêm o conhecimento. Então isso é uma das formas de falar. Nós estamos o quê? Separando as coisas. E essa separação se dá de maneira visual. Peraí, eu estou falando do Brasil, mas olha essas crianças. Tudo bem, nós temos crianças brancas no Brasil? Temos, eu sou branco, eu fui uma criança branca. Mas e a maioria da população brasileira que se autodeclara negra, ou preta, ou parda, ou de base indígena, ou oriental, sei lá. Peraí, cadê essa população sendo representada aí? Então significa dizer que essa pátria amada Brasil não é para todo mundo. É uma pátria amada selecionada. É uma pátria amada que tem um viés, digamos assim, não igualitário, um viés de seleção, né? Um viés, como diria o nazismo, que não é de esquerda, né? Um viés, digamos, de segregação social, de xenofobia, de supremacia, né? Essas palavras que estão voltando, não sei porquê, mas enfim. Questões para a gente analisar em outro momento, tá? Mas, gente, depois foram descobrir, né, que essa imagem, na verdade, já foi usada em outras campanhas publicitárias, em outros lugares. Mas veja, o texto junto da imagem traz para mim uma interpretação, ou traz para mim uma ideia. Pera, então quer dizer que a pátria amada é só essa e os outros? E, enfim, que pátria é essa, né, que a gente está tentando representar? Tudo bem? Voltando, então, para os nossos slides, vamos lá. Eu quero que vocês entendam isso. O Enem vai cobrar de vocês questões relacionadas a isso. O que está no texto, o que está na imagem, o que está nos dois, o que faz sentido, o que esse texto quer trazer para a gente de maneira muito simples. E aí vamos lembrar de uma outra coisa. Tem gente que coloca que assim, a questão do Enem tem mais de uma resposta, tem respostas mais certa e menos certa. Gente, não é telecena, tá? Você ganha com mais pontos ou menos pontos. Não existe. Segunda coisa, as questões do Enem, elas são previamente testadas. Significa dizer que existe um grau de previsibilidade em relação às respostas que serão marcadas. Isso é o que corresponde ao que você já ouviu falar sobre TRI, que é a teoria de resposta ao item. Algumas questões são consideradas estatisticamente mais fáceis, outras questões são consideradas estatisticamente mais difíceis. E aí ele vai te perguntar, por exemplo, duas questões sobre texto verbal e não verbal, uma fácil e uma difícil. Qual é a lógica? Se você acertar a fácil e errar a difícil, ok, você está dentro da média. Se você acertar a fácil e acertou a difícil, opa, você já domina essas habilidades e competências. Se você errou as duas, ok, é um grau de previsibilidade legal e previsível. Legal não, né? Pelo amor de Deus. Agora, se você acertou a difícil e errou a fácil, existe uma grande tendência de você não ter essa habilidade e competência desenvolvida e você provavelmente chutou e por isso as notas variam um pouco, tá? Não vou entrar nesse mérito também para vocês. E durante as aulas eu vou explicando um pouco mais sobre o Enem, sobre a questão, as facilidades, as dificuldades, seleção, enfim, tá bom? Mas basicamente vamos analisar essa questão. Eu coloquei as questões aqui no slide, galera, por ordem cronológica. Não significa dizer que elas estão exatamente nessa ordem, porque na hora que eu fui pegando as questões, eu fui organizando por aquelas assim, mais fáceis e depois as mais difíceis, tá bom? Essa é uma questão de 2018. Vamos ler juntos? Nós temos aqui, primeira coisa que nos chama a atenção, do ponto de vista lógico, a imagem, uma garrafa PET, pano, linha, agulha, tesoura, fita métrica. Aí tem algumas palavras, ó, além de cestinhos aqui, úmido, seco. Plástico velho pode virar tecido novo. Pera, estou falando de reciclagem. Cascas e ossos, restos de comida, pó de café, chá, galhos e podas. Lixo úmido, lixo orgânico.
Latas, papéis, plásticos e vidro, faz parte do lixo seco. Então, você já sabe do que ele está falando. Ele está falando sobre reciclagem, nesse caso especificamente, garrafa PET. Aí o que acontece? A gente até peço desculpa pelo barulho, mas home office é isso, né? Garrafa PET vazia tem valor líquido e certo. Reciclada vira tecido, madeira sintética ou plástico novo de novo. Separar o lixo facilita o trabalho dos catadores e aumenta o material aproveitado, principalmente se você limpar as embalagens por dentro, retirando toda a sujeira antes de descartá-las. Mude de atitude. Assim você ajuda a gerar renda para quem precisa e poupa recursos naturais. Separe o lixo e acerte na lata. Tem até um trocadilho aí, né? Um texto que ativa uma área diferente do nosso cérebro. Primeira coisa que eu quero que vocês pensem. Muita gente fala assim, Vinícius, é melhor começar pelas questões e depois para o texto, primeiro o texto, depois as questões. Gente, eu não sei, se tivesse fórmula única, não precisava de aula, a gente só passava uma receita e está pronto. Mas eu, Vinícius, gosto de analisar, gastar tempo analisando o meu texto, todas as possibilidades que ele me dá, do que fazer isso duas vezes. Então eu prefiro tirar tudo que eu preciso tirar do meu texto, ter essa consciência do que ele pode me cobrar antes mesmo de eu ver a questão do que ela está falando. Mas se eu quiser ver também antes, beleza, ó, ele está falando sobre linguagem não verbal, está aqui na minha questão. Mas vem comigo. Onde esse vamos seguir aquela lógica que a gente viu antes, ó, intencionalidade, função, organização, vamos lá. Qual foi a intenção desse texto? Claramente esse texto ele serve para nos convencer, nos persuadir, nos conscientizar a respeito dessa questão. Então a função dele, a gente poderia dizer que é uma função de conscientização, de ativar conhecimentos, de ditar comportamentos para a gente. Se a gente for pensar do ponto de vista da organização, ó, ele tem imagem, tem texto, ele poderia ter só texto ou só imagem, tudo bem? Tem legendas. Se a gente for pensar do ponto de vista do meio de circulação, olha onde ele está circulando, na internet, ó. Ele poderia estar no outdoor, ele poderia estar num cartaz em qualquer lugar, na televisão, mas ele está na internet. Foi aqui onde eu peguei o texto. Qual é a relevância dele? Poxa, talvez a gente não soubesse que o plástico pudesse virar tudo isso. Ou talvez alguém já saiba, já faça artesanato, já faça objetos de decoração usando isso. Ponto. O que esse texto é? É uma campanha, é uma publicidade, não importa o nome que você der. Esse texto traz para nós justamente essa ideia. Você precisa se conscientizar sobre a reciclagem. E mais do que isso, saber que essa reciclagem ou esse material pode ser reaproveitado. Se você entendeu isso, você já sabe a resposta da questão. Quer ver só? Água, viu, gente? Nessa campanha, a principal estratégia para convencer o leitor a fazer a reciclagem do lixo é a utilização da linguagem não verbal, da imagem, como argumento para, vamos lá, Vinícius, a questão tem duas respostas. Não, grau de previsibilidade. Pode ser que alguém tenha pensado em mais de uma possibilidade, mas a gente tem que se preocupar com o que ele está pedindo. Pode acontecer? Pode, mas não é que tem duas respostas. Às vezes, uma informação no item, ela poderia responder uma outra questão sobre isso, mas não é o que ele está perguntando. Vamos lá? Então, a utilização desse texto é um argumento para reaproveitamento de material. Espera, a garrafa pode virar outra coisa. Pode ser. Facilidade na separação do lixo. Tá, eu tenho aqui ó, um cestinho, tá? Mas vem cá, o argumento principal é só separar ou é mostrar que ele pode ser reutilizado, reaproveitado? Se ele falasse assim, ó, uma das formas de ajudar os catadores, quem recicla o lixo é criar métodos fáceis de separação, entendeu? Seria uma outra possibilidade aqui dentro. Melhoria da condição do catador. Por mais que seja uma questão relevante, mas não é o que está dizendo aqui para nós. Não está falando sobre as condições de trabalho, salário, né? Preservação de recursos naturais. Sim, a gente preserva. Mas é esse o objetivo desta imagem aqui? Não é esse o objetivo. Está inserido no assunto, mas não é isso que ele quer. Geração de renda para o trabalhador. Ah, Vinícius, mas eu posso fazer um objeto, qualquer coisa com isso e ganhar dinheiro. Mas o que essa imagem está trazendo? A ideia de reaproveitamento. Essa seria uma questão fácil do Enem, pensando em texto não verbal. Tudo bem? Olha a próxima questão também de 2018. No tradicional concurso de Miss, as candidatas apresentaram dados de feminicídio, abuso sexual e estupro no país. No lugar das medidas de altura, peso, busto, cintura e quadril, dados da violência contra as mulheres no Peru.
Foi assim que as 23 candidatas ao Miss Peru 2017 protestaram contra os altos índices de feminicídio e abuso sexual no país no tradicional desfile em traje de banho. O tom político, porém, marcou a atração desde o começo. Logo no início, quando as peruanas se apresentaram, uma a uma, denunciaram os abusos morais e físicos, a exploração sexual, o assédio, entre outros crimes contra as mulheres. Se a gente for comparar esse texto com esse, você está vendo que ele tem uma intenção diferente, uma função. Aqui eu preciso conscientizar. Aqui a conscientização é o tema do meu texto. Eu não estou conscientizando, eu estou dizendo o que aconteceu. Então a gente pode dizer que isso aqui é um texto informativo, uma notícia. Como é que eu comprovo isso? A Carta Capital. A Carta Capital é um veículo de comunicação, de informação, de notícias, tudo bem? Às vezes de opinião também, mas nesse caso é uma notícia. Olha a organização, é diferente, eu tenho parágrafos. Então isso aqui é um texto tradicional, convencional, um texto verbal, como a gente está acostumado. Entende, galera? O que esse texto está fazendo? Ele está trazendo uma informação para a gente. Ponto. Não tem nenhuma imagem, é só o texto verbal. Aí vamos à nossa questão. Quanto à materialização da linguagem, quer dizer, como é que eu construí uma ideia visual com esse texto? A apresentação desses dados relativos à violência contra a mulher, e vamos lembrar que, gente, não é questão de ideologia. Violência contra a mulher, ela sempre existiu. A questão é que hoje nós temos meios de denúncia, meios de proteção, meios de criar condições, políticas públicas que protejam as mulheres contra a violência familiar, contra a violência doméstica. Então não adianta você falar, eu não concordo com isso. Não tem que concordar, isso é uma realidade, isso é um fato, tá bom? Então, gente, ele quer dizer o seguinte, o que esses dados apresentados durante o concurso de Miss, que teoricamente não seria assim, o que eles significam para nós? Ele configura uma discussão sobre os altos índices de abuso físico contra as peruanas. Sim, nós temos abuso físico? Temos, está falando aqui. Mas é só o abuso físico? Não. E, na verdade, nem é isso que ele quer dizer. Ele quer dizer o que esses dados trouxeram. Ele só quer falar sobre o abuso físico? Ele quer fazer uma outra coisa dentro desse cenário. Propõe um novo formato no enredo dos concursos de beleza feminina. Pode ser uma nova forma de apresentar esses concursos de misses, né? Vamos deixar essa questão para depois? Ou esse item para depois? Condena o rigor estético exigido pelos concursos tradicionais. Não, ele não está falando que pessoas com a pele X, com cabelo Y, com as medidas tais, têm menos vantagens, são menos favorecidas. Não é esse o objetivo dessa construção desses dados que foram trazidos. Recupera informações sensacionalistas a respeito desse tema. Gente, não tem sensacionalismo, não está falando assim, olha, as candidatas são submetidas a provas de constrangimento, de privação de... Não. Subverte a função social da fala das candidatas a Miss. O que significa a palavra subverte? Muda. Gente, para que serve um concurso de Miss? Você tem a escolha de uma mulher, né, de uma candidata, seja ela uma mulher cis ou uma mulher trans, que tenha características físicas X, que tenha personalidade, que tenha simpatia, que tenha uma série de coisas que elas possam representar a beleza de determinado país. Normalmente, abordam-se aspectos estéticos e aspectos o quê? Pessoais, de personalidade. Mas para que eu estou trazendo esse dado? Eu quero mudar o concurso ou eu estou mudando a função dele? Se a função dele era só trazer aspectos mais superficiais, eu estou aprofundando, então letra E. Eu estou subvertendo a função social, que deveria ser se autopromover, mas na verdade eu quero criar uma conscientização. Tudo bem em relação a isso? Eu até poderia colocar essa resposta B, se eu falasse assim, essa perspectiva nos mostra que os concursos de Miss podem promover, entendeu? Mas aqui o importante é, eu estou mudando a função. Qual é a função do concurso de Miss? É X. Mas quando eu trago uma nova realidade, eu subverto. Eu mudo essa função que o concurso teoricamente tinha com um discurso principalmente de denúncia, de conscientização. Tudo bem? E só para a gente finalizar, para o vídeo não ficar muito longo, eu queria que ficasse com 15, 20 minutos, mas eu falo demais, né? Essa é uma questão muito legal, porque essa é uma questão muito atual. Se você olhar para isso aqui, qualquer um de nós, automaticamente você vai conectar com as reações do Facebook. Tanto que aqui embaixo, o meio de divulgação é o Facebook. E aí ele fala, reações celíacas ao ler um rótulo sem glúten.
Para quem não sabe, doença celíaca é aquela doença de pessoas que têm intolerância, algum tipo de alergia, algum tipo de não reação natural do corpo em relação ao glúten. Então, se a pessoa vê no rótulo do produto que não contém glúten, o que ela faz? Ah, legal, eu vou levar, não vai me fazer mal. Se no rótulo do produto tiver sem glúten com sabor, putz, melhor ainda, mais do que não contém glúten, ele é gostoso. Talvez a maioria dos produtos com glúten não sejam tão deliciosos assim. Sem glúten e barato, a pessoa, eu sei que produto sem glúten não é barato, é tudo caro, né? Sem glúten, barato e gostoso. Pronto, encontrei, uau, era tudo que eu precisava. Sem glúten, mas pode conter traços. Ah, como assim? Eu vou comprar um produto e a empresa não está me garantindo que o produto não vai ter glúten? Pô, tô triste. Rótulo está todo errado. A pessoa, como assim? Eu preciso de um produto que não tenha glúten. Imagina, é como se o consumidor... Gente, esse meu cabelo de quarentena, essa cara de quarentena, né? Tá todo mundo assim. É como se esse consumidor estivesse reagindo aos rótulos daquele produto no mercado. Ah, ele gostou, ele amou, uau, ele ficou triste. Então, olha a questão. Essa imagem ilustra a reação dos celíacos, pessoas sensíveis ao glúten, ao ler rótulos de alimentos sem glúten. Essas reações indicam que, em geral, os rótulos dos produtos, o que os rótulos normalmente dizem para nós? Trazem informações explícitas. Opa, peraí, contém traços, é explícito? Inclusive, recentemente, a Anvisa foi questionada sobre isso, né? Mudar o rótulo dos produtos em relação à quantidade de açúcar, gordura, uma série de coisas. É sempre explícito? Se fosse explícito, não teria tantas reações diferentes. Oferecem várias opções de sabor para esses consumidores. Às vezes não tem sabor, não. Quando tem, amei. Mas e se não tiver? Entendeu? Classificam um produto como adequado para o consumidor celíaco. Ó, o rótulo está todo errado. É adequado? Não sei, não tem informação suficiente. Influenciam um consumidor de alimentos especiais para esses consumidores. Influenciam o consumo de alimentos especiais para esses consumidores. Gente, eu só quero um produto que eu consiga consumir de boa. Se ele é especial ou não, só preciso que ele tenha informação. Ele quer saber o que os rótulos fazem. Variam na forma de apresentação de informações relevantes para esse público. Eu tenho uma única forma de apresentar esse produto? Todos os rótulos têm as mesmas informações? Não, porque as reações a cada rótulo são diferentes. Resposta certa, letra E. Tudo bem em relação a isso? Galerinha, vou ficar por aqui hoje, então, para a gente não se alongar muito no nosso vídeo, tá bom? Mas basicamente é isso, tá? Resolução de questões. Existem outras questões nos slides que eu não resolvi, que eu vou deixar para vocês resolverem. Resolvam, eu deixo o gabarito posteriormente para vocês, mas só lembrando, essas aulas vão ficar no YouTube, no Classroom ou no Drive, do jeito que eu conseguir fazer que fique melhor para todo mundo. Compartilhe com quem você conhece, com quem precisa. Se a pessoa não tem internet, salva no pendrive, leva para ela, imprime os slides, grava o áudio da aula e manda para ela. Sei lá, galera, o importante é, vamos conscientizar em relação as pessoas que precisam nesse momento, que estão sendo prejudicadas por decisões governamentais muito questionáveis, inclusive em relação à prova do Enem, tá bom? Obrigado, gente. Essa é a nossa proposta e até a próxima aula, tá?